Olá, sou Fernando Hansen e estou representando a empresa Metadados. Hoje para falar sobre Employee Experience, essa cultura que fortalece as relações de trabalho. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estarmos novamente no Top of Mind. Hoje para falarmos sobre um assunto muito importante que a gente possa levar isso para as nossas operações, para as nossas equipes e para um cuidado muito especial com as nossas pessoas. Vou iniciar aqui falando um pouquinho sobre quanto de nós já estivemos em um processo seletivo, no seu primeiro dia de trabalho, na sua primeira reunião em seu novo emprego, seu primeiro papo com seu superior imediato e até mesmo a sua primeira apresentação de ações ao time ou resultados com a equipe. Certamente você se encontrava animado, empolgado com a oportunidade de experimentar algo novo. Vamos lá. Por mais que a gente tente disfarçar, a primeira vez sempre sentimos muito nervoso, não é mesmo? O suor, este nervosismo, a insegurança, o sentimento de estar inseguro pelo fato da diretoria, porventura, estar participando neste momento. E você acaba esquecendo tudo o que você tinha preparado e acaba sendo tomado pelo estresse, que aumenta a cada minuto, lutando contra você mesmo, dizendo coisas que talvez não queria dizer, ou acabando não se expressando da melhor forma. Quanto de nós teríamos a coragem de parar e reconhecer este nervosismo e abrir de forma sincera as pessoas que estão neste momento com você? Comentar que aquele momento é especial e reconhecer que talvez aquelas palavras tenham expressado alguém que não é você mesmo. E pior agora, que muitos de nós estamos chegando em uma nova oportunidade de forma remota, sem um contato direto com o superior ou com o nosso time. O que pode ser visto por muitos como uma grande diferencial, um grande atrativo, pode ser, por outro lado, um grande desafio pelo período de experiência sem conhecer o nosso líder. O melhor gesto de humildade é reconhecermos que precisamos de ajuda. Reconhecemos que estamos com medo, inseguros, seja no seu primeiro dia de trabalho, na sua primeira apresentação, ou como lidar a pessoas à distância. Confesso que é um ato de coragem. E não passamos pela coragem se não conseguirmos passar pela vulnerabilidade. A vulnerabilidade é muito importante para nossas organizações, pois permite se conectar com o ser de cada pessoa. É irmos além do CPF. A vulnerabilidade está entre os principais motivadores de confiança humana. E a confiança, ela não se vende. Ela é construída por meio de conexões verdadeiras, transparentes e humanizadas. Ninguém diria que a vulnerabilidade é uma sensação agradável. Esses momentos de verdadeiro pânico podem sim ser assustadores, dolorosos e às vezes trágicos, mas também oferecem oportunidades de transformarmos a nossa vida pessoal e profissional. Situações como a que estamos vivendo não são nada divertidas. A tentação de desistir é enorme, do sentimento de parar, de não demonstrar as nossas fraquezas, os nossos medos, as nossas decepções. O ser humano, ele não aceita ajuda. E quando pode pedir, talvez seja tarde demais. Quantas de nossas empresas estão preparadas para lidar com a quebra de um tabu e entendermos que o ser humano é vulnerável? Covid é a prova real disso. Um ser humano mais sensível, emocional. Nós fomos educados ao longo de nossas vidas em não demonstrar e falar sobre sentimentos no âmbito empresarial. Eu posso falar com propriedade. As doenças que mais estão presentes nesse momento são a ansiedade, depressão, insônia, síndrome do pânico. Muito de nós estamos recorrendo a medicações, a terapias, ajuda alheia, e está tudo bem com isso. É o momento de olharmos para o nosso interior,
o nosso eu. Senhores empreendedores e a todos que cuidam de pessoas, o momento é delicado. Vamos dedicar o máximo do nosso tempo ao cuidado das pessoas que estão próximas da gente. Todos nós precisamos de um acolhimento caloroso neste momento. Às vezes, uma simples mensagem, uma ligação, ouvir o que o outro precisa, uma música dedicada, um jogo online, um abraço virtual, fazem tão bem. Procure ser gentil, senhores gestores, pois todos nós enfrentamos uma batalha diária. E tenha certeza que o resultado que você procura será consequência deste cuidado. A diversidade de gerações que habita nossas organizações, temos aqui praticamente 6 gerações trabalhando juntas ao mesmo tempo. E isso exige de nós novas formas de gerenciar, de remanejar relações e emoções. Precisamos aprender a fazer diferente, a gerir um novo ecossistema, tornarmos vulneráveis e abertos ao novo. O que levamos ao trabalho depende desta saúde e do nosso bem-estar. Não pense no equilíbrio da vida profissional e pessoal como algum tipo de jogo de soma zero, no qual tudo que você coloca no trabalho é retirado da sua vida pessoal e vice-versa. O livro Empatia Assertiva fala sobre isso. O tempo que você passa no trabalho, ele pode e deve ser uma expressão do ser humano que você é. Será que ainda nós escutamos que nós não podemos demonstrar quem somos nós mesmos no nosso ambiente de trabalho? E o seu ambiente de trabalho, ele possibilita levar a melhor versão de você mesmo? Partindo do ponto que somos vulneráveis, como está o cuidado da sua pessoa e da sua jornada dentro da organização? Quanto dos nossos líderes têm uma visão clara e ampla sobre todos os pontos que são importantes para você como ser humano? E para que as suas entregas aconteçam sem obstáculos e com resultados de alto valor agregado ao time e ao negócio. As pessoas, elas não são encorajadas a dar o melhor de si quando não estão saudáveis em sua vida. Só assim elas serão mais produtivas no seu ambiente de trabalho. Até sabemos disso. O que influencia é o antigo pensamento que temos, que o importante é somente o resultado. Claro, desde que eu tenha segurança sobre este resultado. Quanto de nós temos coragem de enfrentar nossos medos, enfrentarmos a verdade e propormos algo novo? Quanto de nós temos a coragem em pedir ajuda à empresa? O que vemos é que ainda muitas de nossas empresas não saíram do modo improviso. Não conseguiram reconhecer que precisam de ajuda. Sim, a empresa também precisa de ajuda. Em formar, por exemplo, lideranças para trabalhar nesses novos modelos de trabalho, ao uso adequado de novas tecnologias e modelos de comunicações eficientes que perpetuem pela jornada toda do colaborador. Nós discutimos sobre home office em RH há mais de 10 anos, sobre essa flexibilidade no trabalho, sobre trabalhos híbridos, modelos alternativos. Agora, quantas empresas estavam atrasadas nesses debates? Quanto de nós nos preparamos com políticas, tecnologias, com ações de fato? E aí, nesse sentido, gostaria de trazer como está essa experiência para as pessoas que dividem a maior parte do seu tempo com a gente. Até aqui, nós falamos da importância do cuidado da saúde física e mental das pessoas que compartilham do seu precioso tempo para dividir tarefas, projetos, sonhos conosco. Podemos até falar que isso se chama trabalho. E quando se fala de pessoas, não podemos deixar de lado como será a sua experiência de vida pessoal e profissional.
que não se separam, pois nós todos podemos esquecer o que aprendemos, esquecer o que ensinamos, mas jamais esqueceremos as sensações, as emoções e experiências que as empresas nos proporcionam. Assim, compartilho alguns ensinamentos adquiridos recentemente sobre Employee Experience. Vejamos algumas, e as quais também tive a oportunidade de dividir com o time de sucesso, com o time de serviços de atendimento, aqui na própria Metadados, e como um dos principais profissionais renomados de sucesso do cliente, experiência do cliente desse nosso mercado. À esquerda, trago para a gente poder discutir um pouquinho, nós temos uma ideia da proposta de valor como atrativo para o mercado. Poder da atração. À direita, alguns marcos importantes a serem observados sobre o olhar da experiência de quem consome estes serviços dentro das empresas. Nós, como consumidores de serviços de nossas empresas. E ao centro, o coração que sustenta tudo isso. A estratégia e o propósito. Vamos começar pelo centro, propósito. Vou pegar aqui um estudo que Slack fez e publicou recentemente. O mesmo se baseia em atitudes e experiência de 17 mil trabalhadores, de CEOs a funcionários da linha de frente, com idades entre 16 e 64 anos, de 10 países diferentes, mais de 40 indústrias de todos os estágios e tamanhos. E alguns elementos fundamentais sustentam e norteiam ações, que são alinhamento, ou seja, uma comunicação consistente. Como nós estamos trabalhando em momentos como o que estamos vivendo hoje, teletrabalho, home office, flexibilidade, sobre a questão fit cultural e o cascateamento para todos os níveis da empresa. Como a gente tem formado as nossas lideranças para levar isso por toda a nossa organização? Conexão, um propósito bem definido. Como estão os drives de cultura organizacional espalhados pela nossa organização? E inspiração, uma cultura cooperadora. Nós estamos preparando os nossos líderes ou novas lideranças como embaixadores da experiência e do cuidado com as pessoas? Nós estamos promovendo novos squads de trabalho, times de trabalho que se preocupam com esta experiência? Como está a nossa governança, a curadoria disso tudo? Então falamos um pouquinho aqui sobre o centro disso tudo. Agora, vamos falar sobre um pouquinho sobre proposta de valor. Quando a gente fala em proposta de valor, que são aqueles elementos atrativos, você já se perguntou o que faz sentido um candidato optar pela sua empresa? E o que leva o seu colaborador a não ir embora? Ontem mesmo, enfim, essa semana mesmo, nós estávamos conversando com um grupo de profissionais de todos os estados, São Paulo, Rio, Minas, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, e as empresas, elas já estão com iniciativas de entrevistar as pessoas que estão ficando nas nossas organizações. Quais são esses motivos? Por que elas ficam? E como elas podem contribuir com as suas experiências para tornar fatores importantes e motivadores de atrativos de novas pessoas? A resposta entre as grandes melhores empresas para se trabalhar no Brasil, entre eles estão os elementos da proposta de valor ao colaborador, que corresponde tudo aquilo que uma empresa proporciona aos colaboradores em troca do tempo e esforço investido ao desempenhar as suas atividades no ambiente de trabalho. Estamos falando em um equilíbrio entre recompensas contratuais, exemplo, salários e benefícios. Do outro lado, recompensas experienciais, como gestão de carreira, programas de bem-estar físico, financeiro, emocional, social e clima organizacional. E recompensas emocionais, falando em engajamento das pessoas, um trabalho com propósito, cultura da empresa.
E por que tudo isso é importante? Porque os colaboradores querem ser reconhecidos como pessoas e não como funcionários. Tendo como base isso, vamos falar um pouquinho sobre experiências. Vamos avaliar a percepção dos colaboradores durante a jornada que ele experimenta dentro das nossas organizações. Isso significa olhar para todas as interações que o colaborador tem com a sua empresa, o que impacta diretamente no seu desempenho, no seu engajamento e a sua marca como empregador. As tendências apontam, as maiores tendências do novo futuro do trabalho apontam que um novo estilo de vida vem sendo adotado, em função das mudanças sociais e o surgimento de novas tecnologias. Isso impacta diretamente no ambiente de trabalho, sendo esse ressignificado e modificado. Pessoas buscando a trabalhar de onde quiserem, a hora que quiserem, e com as ferramentas que quiserem. A criação de novos contextos que façam o trabalho fluir melhor, mais rápido e com mais satisfação. A cultura da experiência de força de trabalho sem atrito. Todos nós estamos acostumados com essa experiência mobile, com bancos digitais, com ensinamentos à distância. E é esta fluidez que nós queremos levar para o nosso ambiente de trabalho. Ou as nossas empresas ainda experimentam algo novo lá fora, mas quando nós profissionais vamos para o nosso ambiente de trabalho, a gente encontra processos engessados, processos duros, antigos. O que nós queremos é uma experiência mais leve, como as quais estamos vivendo da porta para fora das nossas empresas. Agora que a gente já sabe que o ser humano é vulnerável e que não podemos separar as experiências pessoais e profissionais, vamos olhar então um pouquinho sobre como está essa jornada do colaborador nas nossas organizações. Vamos nos permitir a revisitar isso. Pego como base um dos principais autores mundiais, Jacob Morgan, que fala sobre, ele é um futurista de destaque nos Estados Unidos, autor do livro O Futuro do Trabalho, que traz para a gente algumas etapas que estão aqui ao topo, né, alguns 6 elementos principais, e não são limitados a isso, para que a gente possa olhar como está essa experiência, esta jornada, como atração, recrutamento, onboard, desenvolvimento e carreira, engajamento e satisfação e transição. Trago um exemplo que eu tenho aplicado em alguns projetos, que estamos aplicando alguns projetos dentro da nossa organização, e que temos a possibilidade de dividir também sobre profissionais, líderes à frente de cuidado com essa experiência. Um simples modelo que pode sim ser revisitado e questionado e melhorado dia após dia. Ao topo, então, nós temos aqui as principais etapas, essas recomendadas por Jacob Morgan, e abaixo quebrei aqui algumas fases e etapas, como passo a passo, né, dentro dessa etapa, qual é o objetivo da etapa, ações que o candidato se envolve, ou seja, qual é o esforço e qual está o tamanho do esforço da pessoa, até mesmo antes de chegar na nossa organização, quais são as ações que a nossa equipe precisa executar, precisa se envolver, precisa se preparar, e quando eu falo equipe, são todos as células, as squads de trabalho das nossas organizações. O sentimento da pessoa, ou seja, como a pessoa tem vivenciado, tem experimentado cada etapa e cada fase durante a sua jornada. As interações com o time, ou seja, com quais pessoas eu converso, eu necessito interagir para que meu trabalho flua bem. Dificuldades atuais que enfrentamos, desde mudança de processos, problemas de comunicação, e outros dos mais diversos possíveis que acontecem no nosso âmbito empresarial. Quais são as grandes entregas de valor que nós, como time, podemos entregar à pessoa e que a pessoa possa contribuir verdadeiramente com o time? Que indicadores de performance serão medidos e como teremos a certeza que essa jornada está tendo sucesso? E, se for possível, uma estimativa de tempo que a pessoa perpetue
a cada ciclo. Vamos olhar um exemplo, né, de como a gente pode fazer isso. Trago aqui algumas ferramentas que possam ser úteis para que a gente possa estar definitivamente olhando nesse passo a passo. Como, por exemplo, na atração, a gente revisitar, seguir o nosso processo de compliance, de curadoria, sobre como está o nosso endomarketing, o nosso network social, como a gente tem interagido, né, para ser um ponto de atração para novos profissionais, programas de indicações, de dentro de casa, da porta para fora, como nós estamos conversando e publicando nas nossas mídias sociais, com a participação de terceiros nesse processo, entre outras. Recrutamento, utilização de inteligência artificial, contratação colaborativa, participação do time no processo seletivo, pois é com ele que ele terá sucesso. Contratações por projeto e não mais por descritivo de cargos. Avaliação do processo seletivo quanto à adaptação e a aproximação do fit cultural da pessoa com relação à empresa. Feedback, entre outras ações. Processo de chegada, onboarding, integração. Como está a experiência antes mesmo do candidato chegar? Mensagens de boas-vindas. O acolhimento personalizado, o cuidado com o acolhimento personalizado. Ou ele chega, recebe, talvez, quiçá, um recurso necessário que é o computador, e, meu amigo, se vira que eu tenho coisas mais importantes por fazer. Do todo o processo, desde o workshop de integração, infraestrutura necessária, desenvolvimento de carreira, pessoas mais experienciais, processos mais experienciais, carreiras descoladas da hierarquia. Lembra da fluidez? Ou ainda nós temos um processo muito engessado com relação a oportunidades de crescimento e desenvolvimento das nossas pessoas e carreiras, que a gente possa atalhar processos. Novas habilidades críticas sendo desenvolvidas na nossa organização, individualização, aprendizado digital sendo proporcionado, rituais em grupo, aprendizado na prática. Estamos falando aqui sobre experimentação de ensino para adultos, andragogia e tudo mais. O desenvolvimento contínuo ao longo de toda a nossa vida, utilização de mentorias, novos olhares para competências, o líder como coach, não mais como gestor, né? Esquecermos de lado a visão piramidal e irmos por uma visão mais horizontal. Oficinas de aprendizado. Engajamento e satisfação, voltando para a questão do fit cultural, reuniões de acompanhamento mensais, semanais, líder e liderado, avaliação de performance em time e não mais somente de forma individualizada, processos de sucessões, feedbacks em rede, discutirmos sobre rituais no nosso ambiente de trabalho, como será o futuro do trabalho. A proporcionalidade e a diversidade de um portfólio de carreira, de benefícios flexíveis, reconhecimentos, desafios, a questão da fluidez, uma escuta mais contínua, uma escuta mais próxima, ativa, modelos de gestão aberta, proporcionar clusters de trabalho, ou seja, não aquilo que a gente falou lá em cima, contrato por projeto e não por descritivo, e que a gente possa criar grandes grupos, quebrando silos, construindo hubs, trabalhos colaborativos, mais autônomos, preocupações em cuidar da vida pessoal e profissional, mas com ações de fato na prática, diversidade e inclusão, transparência radical, muito exigida nos momentos como os quais estamos vivendo, indicadores de jornada, como a gente tem certeza que de fato o colaborador está passando pelo processo da forma como deveria passar, sem contar em reconhecimentos e recompensas. E a transição, porque muitos de nós ainda acreditam que o processo ele se encerra quando a gente homologa a rescisão, e não é assim. E ainda muito agora nessa onde nós temos, não temos mais limitações geográficas com a questão do home office e teletrabalho, como estamos avaliando a expectativa desde o primeiro dia lá do pré-onboard versus a realidade do que ele está enfrentando hoje? Essas pessoas que estão conosco, ou até mesmo as pessoas que estão buscando novas oportunidades, elas continuam sendo embaixadoras das nossas marcas? Temos um processo de entrevista de desligamento? Por que essa pessoa está indo embora de fato? Quais são os motivos?
mensagem de último dia. São alguns exemplos e algumas ferramentas, processos, metodologias, dicas que a gente possa estar revisitando no nosso dia a dia. E aí reforço com algumas ferramentas e ações, métodos que podem ser usados durante a jornada toda. Porque a gente precisa estar atento a tudo isso. Então nós temos aqui de volta ao nosso mapa, né? Ao centro, à esquerda, a proposta de valor, ao centro falamos um pouquinho sobre estratégia e propósito, e acabamos de falar sobre esta experiência. Mas temos aqui algumas ferramentas, alguns nortes que possam nos ajudar nesse dia a dia, a mapear isso, a acompanhar de fato e a termos sucesso efetivo. Como o sincronismo organizacional, que é o elemento entre processos, tecnologia e pessoas, drives de cultura, de que forma estamos trabalhando isso dentro de casa e fora de casa, mentalidade da liderança, como a liderança tem sendo o ponto focal para levar essa comunicação de forma muito fluida pela organização toda. Transparência radical, o livro aberto, onde todas as pessoas sabem todas as movimentações, sabem exatamente onde a empresa quer ir, de que forma ela irá e com o time que ela irá. Guardiões da experiência do cliente, nós estamos formando dentro dos nossos times, dos nossos squads, dos nossos setores, assim como você preferir chamar, guardiões que de fato cuidam e questionam como está a experiência das pessoas. Estamos ouvindo a voz do nosso cliente, estamos dando atenção a isso, estamos monitorando o ciclo de vida, estamos construindo ou desenvolvendo ou aplicando e fazendo análise, fechando o cerco da pesquisa de satisfação, NPS, GPTW, pulsos que são criados internamente, indicadores de felicidade interna do trabalho. Conseguimos, de fato, trabalharmos com uma operação assistida, acompanhamento, acompanhar lado a lado com as pessoas e sentirem as necessidades e as dores que elas precisam ser supridas. Rituais de apresentação, roadshows, compartilhamento, trocas de papos, networking, revisitando todo dia a jornada, o mapa de jornada das pessoas que trabalham com a gente, podendo utilizar sobre perspectivas das próprias pessoas, como o mapa da empatia, ou você ainda cria processos com base sobre os seus olhares, e não sobre a voz de quem os consome. CSAT, né, pesquisa de satisfação, pesquisa de engajamento, que são dois fatores totalmente diferentes, mas que devem caminhar juntos, do trabalho fluido, sem processos engessados. Você tem, ou você entende, de fato, com quem você dialoga dentro da organização? Mark chama muito isso de persona, né? O mercado denomina isso de persona. Quantas personas nós temos dentro da nossa organização? De que forma a gente precisa dialogar com elas? E persona não é departamento. A gente precisa estudar de fato perfil físico, mental das pessoas que trabalham com a gente, para ser mais assertivo e fluido em todo esse processo. Proposta de valor, o esforço. Quanto esforço tem o funcionário para conversar com o RH? Quanto esforço, o esforço é medido dele para falar com o seu gestor, para propor novas ideias. E de nada adianta olharmos para todas essas ferramentas, esses métodos, iniciativas, se a gente não revisitar. Não temos um processo de curadoria, de governança. Chegamos muito próximo ao final e precisamos sim estar atento de que forma a nossa marca e a nossa cultura consegue criar gatilhos atrativos no mercado. O papel da alta liderança e gestão frente às ações de empoderamento, maior engajamento, melhor produtividade, um cuidado com a experiência nas oportunidades de carreira, treinamento e desenvolvimento, análise de performance, reconhecimentos, o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Desde questões básicas como a infraestrutura necessária, a voz do colaborador, diversidade e inclusão e a colaboração. São pontos que precisam ser mapeados, de ponta a ponta, durante toda a jornada do trabalhador, da pessoa.
E a soma de várias percepções ou a totalidade das experiências que as pessoas têm sobre suas interações com a organização em que trabalham, que fortalecerá as nossas relações. Recomendo o poder do hábito. E o que é o poder do hábito? Eu não quero, neste momento, estipular como KR, como objetivo, ler um livro por mês. Eu quero ter o hábito da leitura. Eu não quero sair correndo neste momento pela rua por 10 quilômetros e não correr mais nos próximos 30 dias. Eu quero ter o hábito do exercício físico. E nós subestimamos que o valor nós subestimamos o valor das pequenas melhorias diárias. Nós convencemos de que grande sucesso requer uma grande ação. Ou seja, só se a gente revirar o RH de cabeça para baixo, só assim que vai funcionar. E não é. O que começa com uma pequena vitória ou contratempo se acumula em algo maior. A rotina e a nossa especialização sempre faz nos levar do ponto A ao ponto B de uma forma mais rápida e inteligente possível. E às vezes a gente não vê os pequenos pontos cegos que estão próximos da gente, sobre os nossos olhos, que usufruem determinados serviços. Comece com as melhorias de 1% ao dia. Isso no juro composto, pode ir para o Excel, ao longo de 12 meses, nossas iniciativas estarão 37 vezes melhores. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade e que possamos sim nos questionarmos dia a dia sobre como estão as nossas melhorias de 1%. Prazer novamente estar com o Top of Mind, um grande abraço e até breve.